Existem lendas na internet falando que ele se deixou doente de propósito. Mas não. O que ele tem foi uma doença de pele chamada vitiligo, que é uma condição autoimune real e diagnosticada por médicos, inclusive confirmada por autópsia após sua morte. O vitiligo é uma doença autoimune em que o sistema imunológico ataca os melanócitos, que são as células que produzem melanina. O pigmento é responsável pela cor da pele. Isso causa manchas brancas que vão crescendo e se espalhando pelo corpo. Não tem cura. Pode afetar qualquer pessoa, mas é mais visível em pessoas negras, como no caso de Michael. Não é contagioso. É, tipo, se você está no ônibus, sendo uma pessoa do teu lado com vitiligo, ele não vai passar vitiligo para você, porque não é contagioso. Pode causar desconforto psicológico severo, porque a mudança é muito drástica. Enfim, a autópsia oficial de 2009 confirmou vitiligo. Enfim, é, o vitiligo ele não clareia a pele de uma vez só. Ele deixa partes brancas e outra que é a cor original. Ele começou a perder a pigmentação em 1980. Enfim, para deixar a sua pele igual, ele usou maquiagem pesada por muitos anos, cremes despigmentantes para acelerar a despigmentação do restante do corpo, deixando tudo mais uniforme, tudo mais igual. Enfim, isso não é tipo ficar branco de propósito, é uma forma de igualar as coisas. É feita pra tipo deixar tudo igual, né? Pessoas com vitiligo severo para que fique tudo igual. Enfim, e tem aquela frase, né? Ele odiava ser negro. É, Até onde eu sei, ele sempre se orgulhou de ser negro. Inclusive em músicas como Black of White, de 1901. Não, de 1991, perdão. Você vai ter a música de 1995. Enfim, o que ele realmente odiava era ser julgado pela sua aparência, não pela música. Ele sofreu bullying desde pequeno pelo seu nariz, pelo cabelo e pela acne pela cor da sua pele. Enfim, tudo isso é agravado pela pressão extrema da mídia. Além do vitiligo, ele também fez cirurgia do nariz, procedimento no queixo, maçãs do rosto e olhos. Isso somado à maquiagem e iluminação dos shows, deixou ele com aparência cada vez mais diferente. Enfim, a pessoa em uma doença autoimune ocorre quando o sistema imunológico, que normalmente ele vai proteger o corpo contra invasores, então ele ataca erroneamente as próprias células e isso saudável do organismo. Isso acontece porque o corpo não consegue mais diferenciar o que é estranho do que é próprio. Como resultado, o sistema imune se torna hiperativo e começa a destruir estruturas do corpo. O sistema de defesa do corpo detecta e ataca substâncias estranhas, como vírus e bactérias. Enfim, você vai ter uma disfunção autoimune. O sistema de defesa falha em envia células de defesa para atacar o próprio corpo, causando danos a órgãos, articulação, pele, no caso vitiligo, ou tecidos. Existem mais de 80 doenças autoimunes que podem ter componentes genéticos e serem desencadeadas por fatores ambientais. Enfim, as doenças autoimunes são crônicas, o que significa que os sintomas ficam durante toda a vida. O diagnóstico precoce melhora o tratamento e controle da doença. Os tratamentos variam do tipo da parte do corpo afetada. Enfim, é um mau funcionamento do corpo, né, pessoal? Fazer o quê? Cara, o sistema imunológico precisa primeiro reconhecer substâncias estranhas ou perigos onde pode defender o corpo contra elas. Essas substâncias têm bactérias, vírus, parasitas como verme, algumas células cancerígenas e até órgãos que são transplantados. Essas substâncias possuem moléculas que o sistema imunológico é capaz de identificar, né? E que podem estimular uma resposta autoimune. Essas moléculas são chamadas de antígenos. Os antígenos podem estar contidos das células ou na superfície celular, como nas bactérias ou células cancerígenas, ou fazer parte de um vírus.
Alguns antígenos como pólen ou moléculas de alimento podem existir de forma autônoma, né? Enfim. Infelizmente, doença autoimune não tem cura, são crônicas, como eu falei, e repito, enfim. Mas tem tratamento eficaz para controlar os sintomas, entendeu? Diminuir a inflamação, melhorar a qualidade de vida, como uso de medicamentos, imunossupressores, anti-inflamatórios, e a adotação de hábitos saudáveis, como dieta equilibrada, exercícios físicos e controle do estresse, né? Enfim, imunossupressores podem ser utilizados para enfraquecer o sistema imunológico e reduzir as células saudáveis, né? Reduzir o ataque das células saudáveis. Enfim, mas podem deixar o paciente mais suscetível a infecções. Enfim, esses imunossupressores são muito interessantes. Em sua essência, medicamento de um paradoxo médico, eles são usados para suprimir a resposta imune, né, de um paciente, um mecanismo de defesa natural do corpo. Enfim, isso é feito para permitir transplante, né, evitar que o corpo rejeite um novo órgão, um tecido reconhecendo como invasor, né? Tratar doença autoimune, como já expliquei. É muito interessante. Enfim, a descoberta e o desenvolvimento de imunossupressores foram cruciais para o transporte de órgão. Antes disso, a rejeição do órgão era um grande obstáculo. Medicamentos como ciclosporina, introduzidos na década de 70, revolucionaram a área, reduzindo drasticamente a taxa de rejeição de transportes renais. Isso possibilitou que muitos pacientes vivessem com o órgão transplantado de forma sucedida, né? Enfim, tem uma diferença entre imunossupressores e imunos biológicos, tá? Imunossupressores atuam de forma mais geral, diminuindo a atividade do sistema imunológico como um todo. Imunobiológicos são mais modernos e específicos, atuando em alvos particulares do processo inflamatório. Essa abordagem direciona muito vezes mais resultados menos drásticos, né, com menos efeitos colaterais, efeitos mais severos, né? Reduz efeitos mais severos, é basicamente isso. Cara, tem algo muito interessante que eu tava lendo. Olha aqui, pessoal. Leiam isso daqui comigo. A criação de órgãos humanos em suínos é a nova aposta da ciência para evitar rejeição em transplantes. Pela primeira vez, cientistas cultivaram um rim humanizado dentro de outra espécie, ainda incipiente. Pesquisa pode abrir caminhos para o para estudar o desenvolvimento de doenças. Enfim, um grupo de cientistas chineses propôs uma nova estratégia para diminuir a chance de rejeição em transplantes. A pesquisa, publicada recentemente na revista Cell Stem Cell, mostrou que é possível criar órgãos humanos suínos. Os cientistas inseriram células-tronco humanas que já estavam predestinadas a formar um rim em embriões suínos. Depois, transferiram 1.820 embriões para 3 semanas de aluguel. Após 25 ou 28 dias, os cientistas interromperam a gestação e extraíram os embriões para avaliar se as quimeras haviam produzido com sucesso os rins humanizados. A diretora do Centro de Estudos sobre o Genoma Humano, células-tronco, diz que se compararmos o xenotransplante, que é um transplante de órgãos em humanos, enfim, a vantagem do método chinês dispensaria o uso de imunossupressores durante toda a vida. Se for usado células do paciente para gerar, por exemplo, um rim humano e um suíno, teoricamente não haveria rejeição, porque seriam células do próprio paciente. Mas, repito, teoricamente, ela fala teoricamente porque não sabemos a proximidade com órgãos suínos com o ser humano, se não teria alterações epigenéticas. Isso é silenciamento de genes, né, que não são comumente alterados em órgãos humanos. A desvantagem disso, pessoal, é que cada suíno modificado para ter um órgão humano para você pegar e transplantar seria específico para cada paciente. Vamos supor que o Mikael precisasse de um transplante de órgão. Aí, vão pegar o meu DNA, as minhas células iriam fazer um órgão, um porco ali, e depois iriam pegar aquele órgão do porco e transplantar em mim. Ia ter que ser específico para mim, não ia ser para outra pessoa.
o órgão do porco não universal, não pode ser para qualquer pessoa. Ia ser específico para mim. Cada pessoa ia ter que ter um porco para você. Olha aqui, ó. A desvantagem é que a possibilidade de criar órgãos humanos suínos e evitar rejeição teria que ser personalizada. Seria necessário produzir um órgão específico para cada paciente e criar um porco para cada doador, o que acarretaria um custo altíssimo, completa geneticista. Enfim, é basicamente isso. É, é isso, pessoal. Que Jesus abençoe vocês. E, cara, eu não vejo problema nenhum nisso, cara. Ah, não pode comer carne de porco. Não é mais sobre comer. Não você criar um órgão humano e um porco. Entendeu? Eu vou conversar com alguns judeus sobre isso.